Olá, bom dia. Aqui é a Alessandra do Amor à Palavra. Mais um dia, com muita alegria, nós estamos juntas no nosso propósito de leitura bíblica anual e grandes lições, grandes ensinamentos o Senhor tem nos trazido através da meditação da Sua palavra. Louvamos a Deus por cada uma de vocês que estão juntas conosco nesse propósito, que tem separado um tempo para o Senhor, que tem estabelecido Deus como prioridade na sua vida e tem tirado diariamente um momento para estar recebendo a parte de Deus, aprendendo a sua palavra, né? Hoje, na nossa leitura, estamos no livro de Êxodo e o capítulo é o capítulo 11 ao capítulo 13. Nós podemos observar na leitura da palavra, a partir já do versículo 7, né? Do capítulo 7, o Senhor ali operando milagres e maravilhas, o Senhor operando assim sinais, né, no meio do povo do Egito. Assim, o faraó resistente para deixar o povo de Israel partir, para deixar o povo de Israel ir até a terra que o Senhor havia, né, ali estava preparando para que eles pudessem oferecer sacrifício ao Senhor, e Faraó sempre muito resistente, né? E então nós vamos ver o Senhor com mão forte tirando o povo de lá. O Senhor enviando através da vida de Moisés sinais, e assim a partir do capítulo 7 nós vamos vendo as pragas, né? Foram 10 pragas que serviram como sinais para que Faraó deixasse o povo de Israel partir. Mas até a nona praga, nós vemos Faraó com o coração duro, Faraó não permitindo que o povo partisse. E assim a gente teve, né, a praga do sangue, onde o rio se tornou em sangue, a praga das rãs, dos piolhos, das moscas, da morte dos rebanhos, das feridas purulentas, do granizo, dos gafanhotos e das trevas. Essas foram as 9 pragas que atingiram ali o Egito e trouxeram grande destruição, mas mesmo assim Faraó resistiu em deixá-los partir. Mas nós vamos ver então a partir do capítulo 11 o anúncio da 10ª praga. E essa 10ª praga foi determinante para que Faraó permitisse o povo ir, né? Que foi a morte dos primogênitos. E nós vemos assim algo que, se nós formos ver na nossa vida, né, queridos, o Senhor ele às vezes age de maneiras parecidas. O Senhor ele não quer o mal de ninguém, o Senhor não tem prazer na morte de ninguém. Mas a palavra diz que ele nos atrai para a tua presença com laços de amor. O Senhor ele tem prazer na nossa salvação. O Senhor ele quer que ninguém se perca. E às vezes por nós andarmos com o coração tão endurecido para com o Senhor. Às vezes nós andamos com o coração tão duro e não permitimos o Senhor entrar na nossa vida, né? O Senhor às vezes ele vai apertando o cerco um pouquinho, né? Ele vai puxando o laço, porque a corda ele vai puxando, mas é para nos trazer para perto dele. E então ele vai às vezes permitindo algumas coisas não derem certo, o Senhor ele vai permitindo algumas coisas, né? Não serem aquilo que nós esperávamos, para nós nos voltarmos a Ele, porque Ele tem prazer na salvação da nossa alma, porque a alma, queridos, é eterna e não tem outro caminho, ou é salvação, alegria e gozo eterno, ou é sofrimento eterno. Então nós temos que entender que o Senhor ele tem nos chamado para perto da presença dele, né? E assim Faraó manteve o coração duro e foi necessário a última praga, que é a morte dos primogênitos. Ali, o Senhor, né, à meia-noite, ele anunciou que passaria ali o anjo da morte, né, onde todos os primogênitos, desde o filho mais velho de Faraó até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, todas as primeiras crias do gado, todos os primogênitos morreriam. E haveria assim um grande pranto em todo o Egito como nunca houve, né? Toda casa teria um luto, né? Porém, no meio dos hebreus, ali no meio do povo de Israel, ninguém morreria. E então o Senhor, no capítulo 12, ele vem instituir a Páscoa. E
Que lição, né? Como que o Senhor ele nos ensina na sua palavra. Ali ele já institui a Moisés a Páscoa do Senhor. O que que o Senhor ele nos fala, né? Que todo homem deveria separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família. Esse cordeiro, esse animal, ele deveria ser macho de 1 ano sem defeito e poderia ser cordeiro ou cabrito. Ele não poderia ter mancha alguma. O animal deveria ser branco, branquinho como a neve, né? E esse animal, sem defeito, sem mancha, ele deveria ser sacrificado. E o sangue desse animal deveria ser passado nos umbrais das portas das casas, né? Nas laterais, nas vigas superiores das portas. Esse animal iria marcar a casa dos israelitas. Esse animal, o sangue dele aspergido ali nos umbrais da porta, iria fazer distinção do povo a qual o anjo da morte não entraria. Queridos, é tão lindo como que a palavra do Senhor ela se completa, né? O Novo Testamento, o Antigo Testamento sempre estão em harmonia porque Deus ele é um só. Nós entendemos na palavra que é, esse carneiro, esse cordeiro que haveria de ser sacrificado, já fazia o quê? Já fazia alusão ao próprio Cristo que morreria na cruz, como um cordeiro mudo, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Cristo, o nosso Salvador. E nós entendemos que da mesma maneira que o sangue nos umbrais da porta, o sangue desse cordeiro nos umbrais da porta livrava o povo para que o anjo da morte não entrasse. O sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, quando nós aceitamos ao Senhor como nosso único e suficiente Salvador, o sangue de Cristo ele é aspergido sobre a nossa vida e nós recebemos a marca de Cristo. E esse sangue que nos marca não permite que a morte nos alcance. Eu estou falando da morte espiritual, né? Aqueles que são marcados pelo sangue de Cristo. Cristo derramou na cruz. O, o anjo da morte não vai nos tocar. Nós seremos livres da morte. Então é maravilhoso, queridos, é maravilhoso como que Deus ele é perfeito, né? A palavra diz que naquela mesma noite eles comeriam então a Páscoa do Senhor. E hoje nós vivemos no tempo da graça. E a nossa Páscoa é Cristo, né? O Senhor ele instituiu a nova aliança através da Santa Ceia do Senhor, onde nós também comemos do corpo e bebemos do sangue do Senhor, né? Ali uma simbologia onde Deus ele nos ordenou que fizéssemos isso em memória dele. Então, assim, até que ele venha para nos buscar, nós comemoramos, nós lembramos da morte, da ressurreição e da vida do Senhor. E nós temos que entender que o Senhor ele instituiu essa Páscoa, né, que significa passagem. Ali no Antigo Testamento, a Páscoa simbolizava justamente isso, o momento em que eles saíram do Egito. As ervas amargas simbolizavam todo o sofrimento do povo ali no deserto, no Egito, tudo que eles passaram ali sendo sofridos, afligidos por Faraó. E então, a passagem deles, né, para uma nova terra, para uma nova fase. E então nós vemos por essa 10ª praga, assim como o Senhor instituiu o anjo da morte, ele passa e fere todos os primogênitos, né? Ele fere o filho de Faraó e todos os primogênitos do Egito. Porém, né, o povo de Israel não foi destruído por causa da marca do sangue. Aleluias. O sangue de Cristo, ele nos marca, queridos. O sangue de Cristo, ele nos marca, ele nos dá vida. Nós temos vida através da morte de Cristo. Esse é o plano perfeito de redenção. E então nós vemos que Faraó, diante desta última praga, ele permite que o povo saia do Egito. E então a gente vê ele saindo cerca de 600.000 homens a pé
além de mulheres e crianças que não eram contados. Então, uma grande multidão sai daquela terra, rumo à terra que Deus preparou, que Deus prometeu a eles. E então nós vamos, né, na leitura de hoje, nós vamos parar por aqui, mas nós vamos seguindo amanhã, vendo grandes coisas que o Senhor fez, ainda com mão forte para tirar o povo de Israel daquele lugar, né? Ainda nós vamos ver, muitos já conhecem a história, outros talvez não, mas ainda grandes obstáculos que o povo de Israel haveria de enfrentar entre a saída do Egito e a entrada na terra prometida, né? Mas o Senhor, ele sempre esteve com eles. Deus, ele nunca nos abandona. O capítulo 13 termina dizendo que durante o dia o Senhor ia com eles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho de noite e numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. E a coluna de nuvem não se afastava do povo nem de dia, do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então o Senhor esteve guiando eles pelo deserto. O Senhor esteve iluminando o caminho para eles andar. O Senhor esteve aquecendo eles durante a noite naquela coluna de fogo, pois no deserto é frio, né? E refrescando eles na coluna durante o dia, a coluna de nuvem, porque durante o dia o sol é massacrante no deserto. Então Deus, ele sempre se mostrou presente com o povo, nunca os abandonou, nunca os deixou, e assim é conosco. O Senhor, ele nunca nos abandona, mas que você possa aceitar tudo que ele tem feito por você. Não tenha o coração endurecido, não ande com o coração endurecido como Faraó. Aceite o chamado, Senhor, para a sua vida. Aceite viver uma vida de comunhão com Cristo. Aceite o sangue dele derramado naquela cruz para te livrar do pecado e da morte. Aceita essa nova vida com Cristo, porque Deus, ele tem o melhor para nós. O Senhor, ele tem o melhor para a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, um dia maravilhoso na presença do Senhor. Vamos seguindo firmes na leitura. Continue meditando e lendo na palavra do Senhor, que grandes coisas tem o Senhor para nós. Amém? Deus abençoe.